Muitas vezes, a paz não é assinada em salões de mármore, mas buscada desesperadamente entre o cheiro de éter e o som da chuva batendo no teto de lona de um hospital de campanha, onde a vida e a morte negociam cada minuto de fôlego. Em uma vila destruída da França ocupada, o tempo não era medido por relógios, mas pela chegada constante de caminhões carregados de homens que a guerra tentara quebrar, mas que o instinto de sobrevivência insistia em manter de pé. Émile, um soldado francês com o corpo marcado pela lama das trincheiras, chegou a esse refúgio improvisado, sentindo que a sua própria identidade fora diluída pelo som das explosões, restando apenas um vazio que nem a morfina conseguia preencher. Foi entre seringas, o rubro do sangue e o silêncio pesado dos que já não tinham mais voz, que ele ergueu os olhos e encontrou o que a guerra tentara lhe roubar: a percepção da beleza em meio ao caos. Se você sente que a sua própria vida tornou-se um campo de batalha, onde as feridas da alma demoram a fechar, talvez este seja o momento de ficar e descobrir o que acontece quando o olhar de um estranho torna-se o seu único mapa de retorno. O hospital de campanha era um universo de urgências, onde a paixão ardente pela humanidade era a única ferramenta capaz de combater o desespero que rastejava pelos leitos improvisados. Beatrice, uma enfermeira britânica que cruzara o canal com a determinação de quem não aceita a derrota da esperança, movia-se entre os feridos com uma firmeza que escondia a sua própria fragilidade. Ela não oferecia sorrisos fáceis ou promessas vãs. O seu cuidado era tátil, direto e imbuído de uma dignidade que devolvia aos soldados a sensação de que ainda eram homens, e não apenas estatísticas de combate. Quando as mãos de Beatrice tocaram as feridas de Émile para limpá-las, houve um choque de realidade que nada tinha a ver com a dor física, mas com a eletricidade de um encontro que ignorava o barulho dos canhões lá fora. Se algo em você desperta ao ouvir sobre essa conexão que nasce nos escombros do mundo, comente aqui embaixo de qual lugar você nos ouve e diga-nos: qual foi a mão que te segurou quando tudo ao seu redor parecia desabar? A vila ao redor estava em ruínas, mas dentro daquela lona, um novo território estava sendo mapeado por silêncios compartilhados e por uma paixão ardente que se manifestava na forma como Émile buscava o vulto de Beatrice em meio à penumbra da enfermaria. Ele era apenas mais um soldado para a burocracia do exército, mas para ela, ele tornou-se o motivo para que as suas mãos não tremessem durante os bombardeios. Um ponto fixo de vida num horizonte de destruição. O mistério desse amor que não tinha tempo para ser dito em voz alta começou a crescer entre as trocas de curativos e as noites de vigília, transformando o hospital num santuário de segredos que a guerra não tinha permissão para invadir. Se você sente que pertence a este despertar, onde o afeto é a única arma de resistência, continue caminhando comigo e siga o canal, pois as noites em que a guerra dormia revelarão a profundidade deste pacto. Ela olhou para Émile e, sem dizer nada, selou um compromisso que a história tentaria, mas não conseguiria, apagar. Existem conversas que dispensam o vocabulário dos homens, diálogos de alma que ocorrem na pressão de um curativo ou na inclinação de uma cabeça, onde a paixão ardente é traduzida pelo simples ato de permanecer presente enquanto o mundo desmorona. Beatrice tratava cada soldado com uma doçura austera, mas com Émile havia um matiz diferente em seu silêncio. Uma gravidade que parecia reconhecer nele o mesmo exílio emocional que ela carregava sob o uniforme branco. Quando ela tocava o pulso dele para medir o tempo da vida, ela não sorria, pois o sorriso seria uma mentira diante da morte que os cercava. Em vez disso, ela o encarava com uma honestidade cortante, e sustentando o olhar como quem diz que nenhum horror seria capaz de fazê-la desviar os olhos do que era humano. Émile sentia que aquele olhar era o seu verdadeiro batismo, uma promessa de que ele não morreria esquecido enquanto Beatrice fosse a testemunha de sua dor e de seu desejo. Se você já sentiu que o silêncio de alguém foi a resposta mais profunda que você já recebeu, permaneça aqui e sinta essa conexão. A firmeza de Beatrice era o porto seguro de Émile, um contraste necessário com a instabilidade do fronte que o aguardava, criando um vácuo de sanidade onde a paixão ardente florescia sem precisar de nomes ou de jantares à luz de velas. Ela movia-se pela enfermaria como uma sacerdotisa da vida, e cada vez que passava pelo leito dele, o ar parecia tornar-se mais leve, como se a sua presença fosse capaz de filtrar o veneno da guerra. Émile percebeu que ela sabia ler a sua angústia antes mesmo que ele pudesse expressá-la, respondendo com um ajuste no travesseiro
ou com um toque breve no ombro que valia mais do que 1000 discursos de patriotismo. A paixão ardente entre eles era uma forma de oração silenciosa, uma resistência biológica contra a mecanização do ódio que lá fora tentava transformar homens em pó. Se algo em você desperta ao ouvir sobre esse amor que se comunica através do cuidado e da coragem de permanecer olhando, comente aqui embaixo de qual lugar do mundo você nos ouve e diga-nos. Você já teve alguém que soube tudo sobre você sem que você precisasse dizer uma única frase? O mistério de Beatrice residia na sua capacidade de ser o espelho da força de Emil, devolvendo-lhe a imagem do herói que ele ainda podia ser, não pela glória das medalhas, mas pela dignidade do amor que ele agora nutria em segredo. Eles viviam num tempo roubado, entre o apito das ambulâncias e o silêncio das madrugadas, onde cada segundo de proximidade era uma vitória sobre a destruição que os cercava. A paixão ardente transformara a enfermeira britânica na única pátria de Emil, e ele estava pronto para marchar em qualquer direção, desde que soubesse que aquele olhar o aguardaria na volta. O entendimento mútuo era absoluto, selado pela consciência de que o amanhã era uma incerteza sangrenta, mas que o agora era uma verdade inquestionável sob a luz fraca do hospital de campanha. Se você sente que pertence a este momento de comunhão tátil e silêncio sagrado, inscreva-se no canal para acompanhar como as noites em que a guerra dormia consolidarão este desejo. Ela fechou a cortina do leito e, por um instante, o universo inteiro resumiu-se ao espaço entre o toque dela e o fôlego dele. Há momentos em que o cansaço do mundo é tão profundo que até os canhões parecem silenciar em respeito à necessidade humana de encontrar um rastro de ternura no meio das trevas, criando brechas no tempo onde a paixão ardente pode finalmente respirar sem medo. Emil, movido por uma sede de presença que doía mais do que os estilhaços em seu corpo, começou a fingir pequenas dores, apenas para ter a desculpa de chamar Beatrice ao seu leito durante as horas mortas da madrugada. Ela, com a perspicácia de quem já vira todas as manobras do coração, percebia o artifício, mas não o impedia. Ao contrário, sentava-se ao lado dele com uma caneca de chá ou um livro de orações, permitindo que as palavras baixas tecessem uma realidade onde a farda e o hospital não existiam. E a paixão ardente florescia nesses sussurros, onde eles trocavam fragmentos de suas vidas antes do conflito, falando de jardins em Londres e de vinhedos na França, como se estivessem descrevendo um paraíso perdido que precisavam reconstruir juntos. Se você já sentiu que a noite foi o único território onde o seu amor pôde ser verdadeiramente livre, permaneça aqui e sinta esse silêncio. Nesses encontros clandestinos, sob a vigilância das estrelas e o som distante de patrulhas, Beatrice permitia-se baixar a guarda, revelando para Emil que a sua firmeza era a armadura necessária para não ser consumida pela dor alheia. Eles falavam sobre o que fariam quando o silêncio voltasse a ser a regra e não a exceção, desenhando um futuro que sabiam ser frágil, mas que a paixão ardente tornava necessário para que pudessem enfrentar o dia seguinte. E cada palavra dita em voz baixa era um juramento que ia além dos protocolos militares. Uma promessa de que, independentemente do que acontecesse no fronte, eles haviam se encontrado num lugar onde a guerra não podia tocá-los. A intimidade que crescia entre o soldado e a enfermeira era uma heresia contra a destruição. Um milagre de fôlego e esperança que transformava o hospital de Lona no centro gravitacional de suas existências. Se algo em você desperta ao ouvir sobre essa coragem de sonhar no olho do furacão, comente aqui embaixo de qual lugar do mundo você nos ouve e diga-nos. Qual sonho te mantém de pé nas noites mais escuras? As horas em que a guerra dormia eram o batismo de uma paixão ardente que já não aceitava mais as fronteiras da amizade ou do dever profissional, e preparando o terreno para a entrega total que a iminência da partida exigiria. Emil olhava para Beatrice e via a vida que ele desejava defender com cada gota de seu sangue, enquanto ela via nele o motivo para continuar acreditando na cura, mesmo quando tudo ao redor cheirava a morte. O mistério de sua união tornara-se o seu único alimento espiritual, uma reserva de luz que eles acumulavam para enfrentar os invernos que certamente viriam com a ordem de marcha. A paixão ardente selara o pacto de que eles nunca seriam estranhos novamente, mesmo que o destino os separasse por oceanos de pólvora e silêncio. Se você sente que pertence a este momento de suspensão e desejo profundo, siga caminhando comigo e inscreva-se no canal, pois a carta escrita à luz da lâmpada revelará o testamento final deste encontro.
Ele segurou a mão dela na penumbra e sentiu que, por algumas horas, ele era o homem mais seguro de toda a Europa. A véspera da partida para o fronte possui um peso que as palavras raramente conseguem carregar, mas que a alma insiste em depositar sobre o papel, como se a tinta fosse a última âncora capaz de impedir que o destino se perca no esquecimento. Na noite em que a ordem de marcha finalmente chegou, Emil sentou-se num canto isolado da enfermaria, sob a luz de uma lâmpada que piscava como um coração cansado, e começou a escrever a sua verdade definitiva para Beatrice. Cada linha daquela carta era um suspiro de paixão ardente, uma confissão de que ela fora a sua cura antes mesmo de suas feridas fecharem, e que a imagem dela seria o seu escudo contra o frio das trincheiras que o aguardavam. Ele não escreveu sobre patriotismo ou glória. Ele escreveu sobre o perfume dela, sobre o modo como ela sustentava o olhar e sobre a promessa de que, se ele voltasse, o mundo inteiro seria pequeno demais para o amor que eles construiriam. Se você já escreveu algo sabendo que poderia ser a sua última mensagem, permaneça aqui e sinta a gravidade desse ato. Emil assinou o papel com a firmeza de quem firma um tratado de paz eterna com a própria vida, beijando o papel amarelado como se pudesse transferir para a fibra do papel todo o calor da paixão ardente que ele não tivera coragem de dizer em voz alta sob as luzes da enfermaria. Ele dobrou a carta com cuidado, sentindo que estava entregando para o destino não apenas palavras, mas um pedaço vivo de seu próprio ser, uma garantia de que ele permaneceria presente na vida de Beatrice, mesmo que o seu corpo fosse tragado pela névoa da guerra. Ele entregou o envelope a um enfermeiro de confiança, pedindo que o entregasse a ela assim que o sol nascesse e as tropas partissem, confiando que o papel encontraria o caminho até as mãos que o haviam curado. A paixão ardente tornara-se agora um objeto físico, um segredo de papel e tinta que aguardava o seu momento de revelação, enquanto Emil marchava para o desconhecido com a alma leve de quem já disse o essencial. Se algo em você desperta ao ouvir sobre essa entrega absoluta através da escrita, comente aqui embaixo de qual lugar do mundo você nos ouve e diga-nos: qual carta mudou o rumo da sua história? A carta de Emil era o seu testamento de vida, um farol de paixão ardente que ele acendia no meio da escuridão para que Beatrice nunca se sentisse sozinha. E ignorando que o caos dos campos de batalha muitas vezes engole até as melhores intenções. Ele partiu ao amanhecer, sem o adeus que o seu coração implorava, mas seguro de que o papel faria o trabalho de sua voz e de seus braços, mantendo a conexão viva através da distância e do perigo. O mistério daquela carta, no entanto, começou a ser tecido no momento em que ela deixou as mãos do soldado, tornando-se o símbolo de um encontro que a história tentaria silenciar, mas que a eternidade insistiria em preservar. A paixão ardente de Emil estava agora protegida por um envelope, aguardando por décadas o instante em que a sua luz voltaria a brilhar nos olhos de quem a inspirou. Se você sente que pertence a este momento de partida e entrega literária, siga caminhando comigo e inscreva-se no canal. Pois o dia em que o nome dele voltou, sem o corpo, mudará o fôlego desta história. Ele caminhou em direção ao fronte, sentindo que, acontecesse o que acontecesse, ele já fora amado. O silêncio que se segue a uma batalha não é a ausência de som, mas o peso ensurdecedor das palavras que nunca serão ditas e dos abraços que ficaram congelados no tempo, deixando para trás um vazio que nenhuma medalha ou honraria militar consegue preencher. Semanas após a partida de Emil, Beatrice continuava sua rotina no hospital de campanha, aguardando por um sinal, por uma carta ou pelo som de uma bota que ela reconheceria entre mil. Mas o que recebeu foi o estilhaçar frio de suas esperanças. Durante a leitura matinal da lista de desaparecidos, nomes que o exército lançava ao vento para que as famílias chorassem em silêncio, ela ouviu o nome de Emil, e o mundo ao seu redor pareceu perder o oxigênio num único instante de devastação. A paixão ardente que ela cultivava transformou-se numa dor lancinante, uma busca febril entre pertences, registros e roupas que voltavam do fronte, mas de Emil não havia rastro. Nenhuma palavra, nenhum envelope, apenas o vácuo de uma promessa que parecia ter morrido na lama. Se você já buscou por um rastro de alguém que desapareceu sem deixar vestígios, permaneça aqui e sinta essa angústia. Beatrice vasculhou cada caixa de ferro que chegava com os objetos dos soldados caídos, sentindo que a sua própria vida estava sendo enterrada naqueles inventários de perdas e saudades. Mas o nome dele nunca vinha acompanhado de uma explicação. A paixão ardente que antes era o seu motor, agora era a sua condenação.
Uma espera sem rosto que a fazia olhar para a estrada de Saint-Rémy com a certeza de que algo essencial ficara por ser dito. Ela não recebeu a carta que Emile escrevera com tanto fervor. O destino, em sua ironia mais cruel, desviara o papel de seu caminho original, deixando Beatrice com a sensação de que o seu amor fora uma conversa interrompida pelo barulho de uma explosão. O mistério do desaparecimento de Emile tornou-se o centro gravitacional de sua solidão, transformando a enfermaria num cenário de saudades sem prova e de lutos sem corpo. Se algo em você desperta ao ouvir sobre esse vazio que o silêncio da guerra deixa na alma, comente aqui embaixo de qual lugar do mundo você nos ouve e diga-nos. Como se lida com a ausência de quem partiu sem se despedir? A enfermeira britânica continuou o seu trabalho, mas o brilho em seus olhos fora substituído por uma névoa de melancolia profunda. Uma paixão ardente que se recolhera para o canto mais escuro de seu coração, onde ninguém mais poderia alcançá-la. Ela cuidava dos novos feridos com a mesma firmeza, mas havia agora um distanciamento sagrado em seus gestos. A consciência de quem já entregara tudo o que possuía para um destino que não aceitava devoluções. Beatrice nunca soube da carta, nunca soube das promessas beijadas à luz da lâmpada, e essa ignorância era a ferida que ela carregaria por décadas, uma espera que nunca se cansava de não acontecer. O mistério de Emile e de seu silêncio forçado selou o destino de Beatrice como a guardiã de uma chama que o mundo julgava extinta, mas que continuaria a queimar silenciosamente até o dia da revelação final. Se você sente que pertence a este momento de luto e espera infinita, siga caminhando comigo e acompanhe o canal, pois a caixa de ferro encontrada décadas depois trará a voz que o tempo não conseguiu calar. Ela olhou para o horizonte e sentiu que, em algum lugar, o coração de Emile ainda pulsava no ritmo daquela última noite. A vida possui uma inércia cruel que nos obriga a continuar caminhando, mesmo quando os pés estão pesados de ausência, transformando a rotina numa casca de normalidade que esconde um interior devorado pela saudade e pela falta de respostas. Beatrice permaneceu em seu posto até o fim da guerra, cuidando de milhares de homens que carregavam o rosto de Emile em seus delírios de febre. Mas a mulher que cruzara o canal com o coração vibrante fora substituída por uma sombra de dever e abnegação. E na paixão ardente que ela vivera naquelas noites de hospital de campanha, não desapareceu. Ela apenas mudou de forma, tornando-se uma melancolia constante que a acompanhava em cada troca de curativo e em cada silêncio compartilhado com os novos feridos. Ela era a enfermeira exemplar, a heroína condecorada, mas dentro de si havia um lugar sagrado e inacessível, um território onde a guerra nunca acabara e onde ela ainda esperava pelo som de uma voz que o vento teimava em não trazer. Se você já viveu décadas carregando uma saudade que o tempo não conseguiu curar, permaneça aqui e sinta esse peso. Após o conflito, Beatrice voltou para a Inglaterra, mas a sua alma permanecera naquelas vilas francesas, presa a uma promessa que ela sentia no ar, mas que nunca encontrara o seu caminho até os seus ouvidos ou mãos. Ela nunca se casou, e pois nenhum toque conseguia apagar a memória da eletricidade de Emile, e nenhuma palavra de amor soava tão verdadeira quanto os silêncios que eles compartilharam sob a lona do hospital. A paixão ardente tornara-se a sua única herança, uma fidelidade invisível a um homem que o exército declarara morto, mas que para ela permanecia vivo numa suspensão eterna entre o adeus e o estou voltando. O mistério do desaparecimento dele era o seu evangelho particular, uma espera sem rosto que a impedia de entregar o coração a qualquer outro, transformando a sua vida num ensaio de paciência que duraria meio século. Se algo em você desperta ao ouvir sobre essa lealdade que desafia o tempo e a morte, comente aqui embaixo de qual lugar do mundo você nos ouve e diga-nos. Você já esperou por alguém que o mundo dizia já não existir? Décadas se passaram, e Beatrice envelheceu com a dignidade de quem guarda um tesouro que ninguém mais consegue ver. Uma mulher de cabelos brancos que ainda guardava o seu uniforme de enfermeira, como se fosse uma relíquia de um tempo de glória e dor. A paixão ardente agora era uma brasa serena, uma certeza interna de que o seu encontro com Emile não fora um erro do destino, mas o ponto culminante de sua existência, independentemente do silêncio que o cercara. Ela nunca parou de se perguntar se ele tentara dizer algo antes de partir, se houve uma última mensagem que se perdeu na fumaça da batalha, vivendo com a dúvida que é o tributo de quem ama no meio do caos. O mistério estava prestes a ser desvendado, não pela voz de Emile,
mas pelo metal e pelo papel encontrados por acaso numa reforma, provando que o que é verdadeiro sempre encontra uma forma de emergir. E se você sente que pertence a este momento de longa espera e fé inabalável, siga caminhando comigo e inscreva-se no canal, pois a Caixa de Ferro de 1998 trará a revelação final. Ela olhou para as suas mãos envelhecidas e lembrou-se do toque de Emil, sentindo que o tempo fora apenas um intervalo entre dois fôlegos. O tempo é um guardião caprichoso que esconde as nossas maiores verdades sob camadas de poeira e ferrugem, aguardando o momento em que a sua revelação terá o poder de redimir uma vida inteira de silêncios e saudades acumuladas. Em 1998, durante as reformas de um antigo quartel militar que servira de ponto de triagem no pós-guerra, um operário encontrou sob os tablados de madeira do escritório de logística uma caixa de ferro enferrujada que o exército esquecera de despachar. Dentro dela, e protegidas da umidade e do esquecimento por meio século, estavam cartas que nunca chegaram ao seu destino. Testamentos de fôlego e de paixão ardente que ficaram presos na burocracia do caos e da retirada das tropas. Entre envelopes amarelados e selos desbotados, havia um que carregava o nome de Beatrice, escrito com a caligrafia firme e febril de um soldado francês que colocara ali toda a sua alma antes de marchar para a eternidade. Se você já sentiu que o destino guardou um segredo para você durante décadas, permaneça aqui e sinta o impacto dessa descoberta. A notícia da descoberta das cartas perdidas correu o mundo, transformando-se num evento que tocava a fibra de uma geração que ainda sentia as cicatrizes da Grande Guerra. Mas para Beatrice, foi como se o céu de Saint-Remy se abrisse novamente sobre a sua cabeça. A paixão ardente que ela mantivera viva em segredo por 50 anos explodiu numa urgência que o seu corpo de 80 anos não deveria mais suportar, movendo-a a buscar o papel que o tempo tentara roubar-lhe. O mistério do silêncio de Emil estava finalmente prestes a ser desfeito, revelando que ele não partira sem dizer nada, que ele não a esquecera e que a sua espera não fora um delírio de uma enfermeira solitária. O envelope, ainda selado pela cera do exército, carregava em seu interior o calor daquela última noite de hospital de campanha, uma cápsula do tempo carregada de um desejo que não envelhecera nem um único dia. Se algo em você desperta ao ouvir sobre essa redenção que chega através do acaso e do metal, comente aqui embaixo de qual lugar do mundo você nos ouve e diga-nos qual segredo você gostaria que o tempo te devolvesse. A entrega da carta a Beatrice foi um ritual carregado de solenidade e de lágrimas. Um encontro de duas épocas mediado por um pedaço de papel amarelado que sobrevivera a bombardeios, mudanças de governo e ao próprio desmoronamento da juventude. A paixão ardente de Emil estava agora de volta às mãos que o haviam curado, e o círculo de silêncio que definira a vida de Beatrice estava finalmente prestes a ser fechado pela voz escrita de seu único amor. Ela segurou o envelope com as mãos trêmulas, sentindo a vibração de um passado que ela nunca deixara de habitar, percebendo que o desaparecido da lista militar nunca estivera longe, apenas aguardando o momento certo para lhe entregar a sua última promessa. O mistério da carta revelaria que o amor deles fora a única coisa que não desaparecera nos campos da França, e ia transformando a melancolia de Beatrice numa paz definitiva que só a verdade absoluta pode proporcionar. Se você sente que pertence a este momento de revelação e justiça emocional, siga caminhando comigo e inscreva-se no canal, pois a leitura da carta trará o choro da libertação final. Ela olhou para o envelope e sentiu que Emil estava ali, parado na penumbra do seu quarto, sorrindo para ela uma última vez. Existem leituras que não são apenas o decifrar de caracteres no papel, mas o ato de respirar novamente o oxigênio de um tempo em que fomos inteiros, permitindo que a tinta penetre na alma e cure feridas que a medicina nunca conseguiu alcançar. Agora com 80 anos, sentada em sua poltrona perto da janela, Beatrice abriu o envelope amarelado com a reverência de quem abre um portal para o paraíso, e sentindo o cheiro de papel velho e de uma paixão ardente que o tempo não conseguira desbotar. Ao ler as primeiras palavras de Emil, o seu nome escrito com tanta ternura e urgência, ela sentiu que a mulher de cabelos brancos desaparecia, dando lugar à jovem enfermeira que, naquela noite de hospital de lona, acreditara que o amor era a única força capaz de vencer a morte. Cada linha da carta era um beijo de papel, uma prova de que a sua espera de meio século fora o ato de fé mais belo e trágico de sua existência.
revelando que Emil a amara com uma intensidade que o Front nunca pôde silenciar. Se você já leu algo que te fez voltar no tempo e sentir que o agora é apenas uma sombra do que você viveu, permaneça aqui. Beatrice chorou como há muito não chorava, não pela perda do corpo de Emil, mas pela libertação de ter finalmente recebido o seu adeus e a sua promessa, transformando a sua melancolia numa gratidão profunda por ter sido amada no tempo errado, mas da forma certa. A paixão ardente de Emil fluía através das frases, falando do perfume dela, do modo como ela sustentava o olhar e da certeza de que eles se reencontrariam num lugar onde os canhões não pudessem ouvi-los. Ela percebeu que ele partira para o front, carregando o seu nome como um escudo, e que a carta nunca fora entregue para que ela pudesse ser o testemunho vivo de um amor que não precisava de provas para ser absoluto. O mistério de seu silêncio fora resolvido pela maior das eloquências, a da entrega total sem a necessidade de um retorno imediato. Se algo em você desperta ao ouvir sobre essa libertação que chega através da palavra escrita, e comente aqui embaixo de qual lugar do mundo você nos ouve e diga-nos qual frase te faria chorar de alívio hoje. A leitura da carta foi o seu verdadeiro casamento, um pacto de almas que a burocracia militar tentara, mas não conseguira, anular, transformando a vida de Beatrice numa obra de arte de fidelidade e paciência infinita. Ela relia cada parágrafo até que a caligrafia de Emil se tornasse parte de sua própria pele, sentindo que a paixão ardente que os unira em Saint-Rémy estava agora selada pela verdade do papel, pronta para acompanhá-la até o seu último fôlego. O mundo exterior tornara-se irrelevante. O que importava era que ela agora sabia que Emil fora fiel ao seu segredo e que o desaparecimento dele fora apenas físico, pois em seu espírito ele nunca saíra do lado de seu leito. O mistério da carta fora a sua salvação tardia, em um milagre de papel que a permitia dormir em paz, sabendo que fora amada com uma intensidade que a história não ousaria esquecer. Se você sente que pertence a este momento de paz definitiva e amor recuperado, siga caminhando comigo e inscreva-se no canal, pois a recusa em entregar a carta ao museu revelará a sacralidade deste segredo. Ela fechou o papel contra o peito e sussurrou: "Eu sempre soube, meu amor. Eu sempre soube." A história oficial possui uma sede insaciável por transformar a intimidade humana em patrimônio coletivo, tentando colocar etiquetas e molduras naquilo que só tem valor quando permanece protegido pelo silêncio de quem realmente viveu o fogo da entrega. Quando a notícia da carta de Emil tornou-se pública, jornais e museus de guerra procuraram Beatrice, ele oferecendo vitrines de vidro e honrarias para que aquele papel amarelado fosse exposto como um símbolo da resistência e do amor em tempos de conflito. Mas a mulher que esperara 50 anos por aquela voz não tinha interesse em partilhar o seu milagre com o mundo. Para ela, a carta não era um documento histórico, mas a extensão física de uma paixão ardente que fora escrita para ela e somente para ela. Beatrice recusou todas as ofertas, afirmando com uma autoridade que só a idade e a dor podem conferir que aquele segredo não era para todos, mas o tesouro privado de uma enfermeira que amara um soldado desaparecido. Se você possui algo sagrado que o mundo tenta te convencer a partilhar, permaneça aqui e entenda a força da sua recusa. Ela sabia que ao colocar a carta sob um vidro de museu, a paixão ardente de Emil tornaria-se um objeto de curiosidade acadêmica, perdendo o calor daquela lâmpada que piscava e o aroma de éter que ainda parecia emanar do papel. Beatrice preferia a solidão de seu quarto com um envelope debaixo de seu travesseiro, sentindo que a voz dele deveria continuar soando apenas para os seus ouvidos envelhecidos, um pacto de exclusividade que a morte não fora capaz de quebrar. A recusa em partilhar a carta foi o seu último ato de rebeldia contra o destino, uma forma de garantir que o amor deles permaneceria como eles o viveram. Um segredo de hospital de lona que ninguém mais tinha o direito de tocar ou interpretar. O mistério de sua união estava seguro em suas mãos de 80 anos. Uma chama que ela protegia do vento da publicidade com a mesma firmeza com que cuidara dos feridos em Saint-Rémy. E se algo em você desperta ao ouvir sobre essa preservação da sacralidade do íntimo, comente aqui embaixo algo sobre a narrativa e diga-nos o que em sua vida é sagrado demais para ser exposto. Beatrice viveu os seus últimos dias em comunhão com o papel de Emil, sentindo que a paixão ardente que os unira era a única verdade que importava no fim de uma vida longa e solitária. Uma verdade que não precisava de museus para ser eterna.
Ela dormia com a carta por perto, sentindo que a caligrafia de seu soldado era a sua ponte definitiva para o reencontro que o tempo e a guerra haviam adiado por meio século. O mundo continuava a sua marcha ruidosa em direção ao futuro, mas dentro daquele quarto, a paz de 1919 finalmente se instalara. Uma paz feita de aceitação, memória e de um amor que não precisava de testemunhas para ser absoluto. O mistério estava agora selado pela sua vontade soberana, preparando o terreno para o ato final, onde a carta e o corpo se tornariam um só diante da eternidade. Se você sente que pertence a este momento de preservação e dignidade silenciosa, siga caminhando comigo e inscreva-se no canal para o encerramento desta jornada de desejo e tempo. Ela guardou o envelope na caixa de ferro original, sentindo que o seu dever com a memória estava cumprido. O encerramento de uma vida dedicada à espera e à preservação de uma memória é o momento em que o tempo físico se dissolve para dar lugar à eternidade do encontro, transformando o silêncio de décadas na música triunfante de um reencontro que a morte não pode impedir. Quando Beatrice finalmente partiu deste mundo, aos 90 anos, o seu último desejo foi respeitado. A carta de Emil, ter amarelada e gasta por tantas leituras, estava em suas mãos, cruzadas sobre o peito como se ela segurasse a própria alma do soldado que desaparecera em Saint-Rémy. Ela não deixou o papel parar na história. Ela o levou consigo para o túmulo, selando o seu pacto de paixão ardente numa entrega definitiva que tornava a carta e o corpo uma única substância de amor e pó. No seu epitáfio, alguém que compreendeu a magnitude de seu segredo escreveu a frase que ela pronunciara com o último sopro de vida. Agora ele sabe que eu soube. Se esta jornada de desejo, espera e redenção tocou a sua alma, permita-se voltar ao voz do silêncio quando precisar respirar. A morte de Beatrice não silenciou o amor de Emil. Ao contrário, libertou a paixão ardente que ficara presa entre mapas e envelopes, e permitindo que as duas almas finalmente se encontrassem num território onde a guerra é apenas uma lembrança pálida e onde o tempo não tem jurisdição. A carta enterrada com ela tornou-se a semente de uma lenda silenciosa. A história da enfermeira que esperou 50 anos pela voz de um fantasma e que descobriu que o amor é a única coisa que não desaparece quando o hospital de Lona é desmontado. Eles são agora parte do silêncio sagrado da França e da Inglaterra. Um sussurro entre os túmulos que lembra aos passantes que a verdadeira vitória não está nos tratados de paz, mas na coragem de amar até o fim, sem a necessidade de provas ou de testemunhas. A paixão ardente de Saint-Rémy sobreviveu a tudo, provando que um pedaço de papel beijado sob uma lâmpada que pisca pode iluminar o caminho através de meio século de escuridão. Se algo em você desperta ao ouvir sobre esse reencontro que a morte não pôde silenciar, comente aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Beatrice e Emil amaram-se num tempo de destruição e silêncio, deixando para trás o exemplo de uma fidelidade que o mundo moderno raramente compreende. Uma fidelidade feita de espera, memória e da absoluta certeza de que o que foi dito no coração nunca se perde. Eles são agora a música silenciosa dos campos de batalha que viraram campos de flores. A prova de que a paixão ardente é a única força capaz de atravessar a caixa de ferro do tempo para entregar a sua mensagem de vida a quem realmente soube esperar. O mistério de sua união está agora guardado pela terra, mas a sua luz continua a brilhar em cada alma que acredita que o adeus é apenas o prelúdio para um para sempre que a eternidade se encarrega de cumprir. Se esta narrativa encontrou você de algum jeito, siga o canal e permaneça conosco nestes silêncios profundos que revelam a glória do que fomos quando ousamos amar contra todas as probabilidades. Beatrice agora dorme, mas a carta de Emil continua a pulsar em seu peito eterno, sussurrando que o amor é a única coisa que nunca é entregue tarde demais. A história apaga os nomes dos soldados e o rosto das enfermeiras, mas o tempo preserva o calor de uma carta que foi escrita com a alma, provando que a paixão ardente é a única paz que a morte não pode confiscar. Emil e Beatrice provaram que a espera é uma forma de adoração e que o amor é a única mensagem que, e mesmo quando nunca é entregue ao mundo, encontra o seu caminho até o coração de quem soube amar. Se esta história tocou a sua alma e te fez refletir sobre a força das palavras que você ainda não disse e dos amores que você ainda guarda, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Sua presença neste silêncio é o que mantém estas chamas vivas. Não se esqueça de seguir o canal para continuar explorando conosco as profundezas da emoção,
e da memória que o tempo tenta calar. Se esta narrativa encontrou você de algum jeito, permita-se voltar ao Voz do Silêncio quando precisar respirar.